Olá, eu sou Kátia Rodrigues e eu estou aqui para nós falarmos a respeito da quinta aula do Deus de Aliança. Essa é a escola bíblica dominical da Igreja Batista Água Viva em Sorocaba e eu quero convidar você, antes de nós falarmos sobre isso, para nós orarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor este tempo. Porque tu és um Deus gracioso, um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos lembra, Senhor, de que o Senhor é o Deus de aliança e que o Senhor vela por cumprir a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma agora a vida dos meus irmãos. Ó Deus, neste tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor venha a nos lembrar de que o Senhor é um Deus fiel e soberano. E de que o Senhor não muda e por isso nós podemos estar seguros. Porque em Ti, Senhor, não há mudança e não há sombra de variação. Senhor, eu quero Te louvar e colocar diante do Senhor esta aula em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos aqui falar a respeito do Deus de aliança, né? Vamos lembrar um pouquinho das aulas passadas, né? Antes de começar, eu quero deixar aqui para você que este estudo foi baseado no livro O Cristo dos Pactos. O autor é O. Palmer Robertson, da editora Cultura Cristã. E aí, então, eu quero lembrar dos fundamentos, né, do nosso tema. Somos um povo de aliança. Aliança é pacto, é vínculo, aliança é compromisso. A Bíblia é o livro das alianças. Nós vemos o nosso Deus é um Deus de aliança, não é? Olha aí. E Deus nos fez, qual é o propósito de Deus? Deus nos fez para Ele, para termos relacionamento e intimidade com Ele, para o adorarmos. As alianças de Deus na história fala de um só propósito, né? O propósito de Deus. Vemos Jesus em todas estas alianças, né? Então, nós vamos lembrar um pouquinho das aulas passadas. Você que não assistiu ainda, temos aí a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Essa é a nossa quinta aula. Vamos falar sobre a aliança davídica, né, com Davi. Então, na primeira aula nós falamos sobre a aliança adâmica e ali nós vemos a promessa do Messias, depois a noética com a aliança de preservação, o primeiro sinal nas nuvens, que é o arco-íris, a aliança abraâmica, que é a aliança da promessa, ali o Senhor prometeu um povo, o Senhor prometeu terra, e vemos que ali nós vemos o segundo sinal da aliança de Deus com o homem, que é a da circuncisão. Até então, essas alianças eram incondicionais, não dependia do homem de maneira nenhuma. Depois nós vimos, a semana passada, a aliança mosaica, que é a aliança da lei. Ali o Senhor fez desse povo nação, constituiu nação e ali então deu lei para esse povo, deu aí direção para esse povo seguir. Né? Ali havia uma condição, o elemento principal da aliança mosaica é a obediência. E aí, então, entre Moisés e Davi, o que aconteceu, né? Nós falamos sobre Moisés na última aula e agora nós vamos falar a respeito de Davi. Mas tem aí muita coisa que aconteceu nesse meio e eu quero resumir para você, até para te dar aí encorajamento para que você leia a Bíblia. Né? O Antigo Testamento, meu irmão, ele não é uma parte da Bíblia descartável. Né? Ela é muito importante porque ali nós vemos a sombra daquilo que o Senhor concluiu lá em Cristo Jesus. Então nós vimos sobre o livro de Êxodo quando nós falamos a respeito da aliança de Deus com Moisés, né? Ali transformou em nação e ali teve então as leis e todas as leis foram dadas, né? Se você não viu, veja lá na aula 4. E aí então nós vimos a seguir o livro de Levítico, onde Moisés escreve um manual de instrução, vamos dizer assim, para os levitas e os sacerdotes. Também é um livro que fala muito sobre a expiação, que significa sacrifício para a purificação do pecado. Isso nos remete diretamente para Jesus, foi o que ele fez naquela cruz. Ele derramou o sangue para nos purificar do pecado. Então nós vemos ali o tipo de Cristo, nós vemos ali figura de Cristo nesses sacrifícios e rituais em Levítico. Depois em Números, Moisés escreveu porque agora
o povo se tornou nação, precisava ser feito um censo, uma contagem, para entender o tamanho da população de Israel. Ali também fala da organização do acampamento, eles viviam em tendas, viviam em acampamentos e também precisava ser estabelecida uma organização. Fala também, a gente vai ver um pouco sobre a rebeldia do povo, né, e a justiça de Deus. E aí Deuteronômio, né, Deuteronômio significa repetição da lei. É um livro que eu particularmente sou apaixonada, gosto muito. Por quê? Porque nós vemos Moisés contando a história. Veja, em Êxodo ele participou da história, ele foi agente da história. Em Deuteronômio, ele é aquele que conta a história, aquele que lembra o povo daquilo que Deus fez com ele, com esse mesmo povo, ou ainda os pais daquelas pessoas, né? Então ele conta o que ele viveu com o povo, lembrando o povo da fidelidade de Deus, de uma forma intimista, de uma forma até carinhosa. Muitas vezes nós vemos ele falando ali de uma forma leve, mas tão importante. Ali ele repete a lei, ali ele lembra o povo que Deus é fiel e tudo aquilo que Deus fez. Ele encoraja o povo a servir, a ser fiel, a amar o Senhor. Deuteronômio é um livro maravilhoso. Eu realmente encorajo você a ler e eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. Depois nós vemos o livro de Josué, né? Josué foi um profeta, foi sucessor de Moisés, ele conduziu o povo e entrou com o povo na terra prometida em Canaã. Porém, o Senhor prometeu a terra, mas eles precisariam conquistar essa terra. O Senhor era com eles, mas eles precisariam permanecer firme. Então, Josué fala de permanecer firme em meio à oposição, em meio à idolatria. E aí, então, você vai perceber todas essas coisas no livro de Josué. Depois, então, nós vemos o livro de Juízes. Juízes foi o período de transição do governo de Moisés para o reinado dos reis. Um tempo muito importante também, que levou aí cerca de 400 anos. Dentre os juízes, nós vamos ver nomes conhecidos como Débora e sua história, Gideão e Sansão. Vale a pena conferir também, tá bom? Muito importante que você possa ali ler. Abre sua Bíblia, leia, faça um propósito de ler um livro por vez. E então, depois de Juízes, nós vemos Ruth. Ruth é um livro lindo, né? Conta a história de Ruth. É um livro pequeno, ele fala de uma história de conversão, de coragem, de fidelidade, de lealdade, do amor entre Ruth e a sua sogra Noemi. Noemi era uma israelita que foi lá para o povo para o povo dos Moabitas. E então o que aconteceu? Ela foi com os seus 2 filhos e com o seu marido. Lá eles se casaram com essas moabitas, dentre elas uma era Ruth, seus 2 filhos, né? Os filhos de Noemi. E então ali Noemi ficou viúva e os seus 2 filhos morreram. Era uma mulher que se via com 2 noras, né? Num tempo de fome, de aflição. O que aconteceu? Noemi decidiu voltar para Israel. E aí então ela dispensou as suas noras, porque elas já estavam na terra que era delas, na sua terra natal. E aí então Ruth, né, como ela era fiel e amava a sua sogra, Ruth, né, falou: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e eu vou com você. E então Ruth foi e esteve com Noemi em todo o tempo. Quando voltaram para Israel, ali o Senhor continuou sendo maravilhoso, e ali nós vemos a figura de Boaz, né? Boaz, então, era parente de Noemi, e aí ele tomou Ruth, né? E a história é linda, veja essa história. E aí ele tomou Ruth como esposa. Boaz é a figura de Jesus, que é o nosso resgatador, ele resgatou Ruth e Noemi. E aí então nós vemos que Ruth, por conta da sua fidelidade, do seu amor, ela entra para a linhagem de Davi, né? E ela se torna bisavó de Davi. O Senhor é tão lindo que ele faz coisas maravilhosas com pessoas improváveis. E aí então nós vemos uma figura que eu quis parar, improvável na história, que é Raabe. Raabe, nós vamos ver essa história lá em Josué 2:11, né? E aí essa história ela fala a respeito de, deixa eu puxar um pouquinho aqui, ela fala sobre a história de Raabe. Então Raabe era uma prostituta, era uma meretriz de Jericó. E aí Josué, quando ele quis então, quando ele foi tomar Jericó, Josué mandou 2 espias para Jericó.
E quando eles chegaram lá, eles entraram na casa dessa prostituta, Raabe. Só que Raabe era uma mulher que, assim como o povo de Jericó, conhecia a história de Deus e de Moisés, que ele abriu o Mar Vermelho, que ele destruiu os inimigos, o como o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. E aí todo aquele povo, na verdade, temia o povo de Deus, temia o povo de Israel. E não diferente, Raabe, a meretriz também. E aí em Josué 2:11 diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus. Olha o testemunho dela, em cima nos céus e embaixo na terra. E então o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. E lá em Hebreus 11:31 diz o quê? Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Depois que ela falou isso para os espias, eles fizeram um acordo, uma promessa de que quando a terra fosse tomada, Jericó fosse tomado, ela não seria destruída, porque ela escondeu os espias na casa dela. Então ela esteve ali, ela creu no Senhor, ela creu no Deus de Israel, que nem era o povo dela. E então ela foi levada para o povo, ela foi poupada, foi levada para Israel. Ali ela conheceu um homem, né? Um homem importante. E Deus mudou a história de Raabe, a prostituta, para sempre. Porque este homem, ele era da linhagem, né? Quando o povo tomou a Jericó, e aí então ela se casou com um povo importante. E sabe quem ela foi? Ela foi a mãe de Boaz. Por isso que ali, quando eu entrei em Boaz, eu quis voltar um pouquinho. Ela foi a mãe de Boaz, né? O Senhor, que é Deus tão maravilhoso, né? Ele pega uma prostituta, ele transforma a vida dela e ele escreve o nome dela na genealogia de Jesus. Se você for ler ali Mateus 1, meu irmão, você vai ver que Raabe está contada na genealogia de Jesus, porque o nosso Deus é Deus tremendo, ele muda a nossa vida de uma forma maravilhosa, né? E aí então nós vamos entrar, né? Nós vamos entrar no pano de fundo da história de Davi, né? A genealogia que Jesus e Davi eles compartilham teve muita importância. Então, nós vamos ali entrar no pano de fundo da história de Davi, né? Então, nós vimos ali sobre um pouquinho sobre a descendência dele e agora nós vamos entrar no que aconteceu, né? Quando Davi chegou, né? Então, nós vamos ver lá em 1 Samuel 8, do 5 ao 7. No 5, fala assim, ó, e lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Aqui, meu irmão, o que, que aconteceu? Nós vimos que Sansão terminou lá no livro de Juízes, mas o tempo dos juízes termina em Samuel, né? Então, o que que acontece? O Samuel, né, ele é uma pessoa muito importante nesse pano de fundo da história de Davi, porque Samuel ele era profeta em Israel, homem de Deus, escolhido por Deus, filho de Ana com Eucana, criado pelo profeta Eli. Ele era o último juiz na era dos juízes de Deus e um dos maiores profetas da Bíblia, né? Então, o que que aconteceu aqui? No 7, fala assim, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois esse povo não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Vamos entender um pouquinho aqui o que aconteceu. Então, o profeta Samuel, ele era, então, como eu falei, escolhido de Deus, ele era filho de Ana e Eucana. Se você quiser saber detalhes da história de Samuel, você vai lá em 1 Samuel 1, ali você vai ver a história dele. Ele foi criado pelo profeta Eli, ele foi o último juiz na era dos juízes de Deus e um dos maiores profetas da Bíblia. A história dele é linda também.
E aí nós vemos o quê? Que ele foi o último. E aí então no versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, nós vemos o povo, então, exigindo um rei, né? Olha, você já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, né? Então, nós queremos um rei. E o Senhor, ele tinha a promessa de um rei, ele tinha, mas do jeito dele, na soberania dele, no tempo dele. Mas o povo pediu, né? O povo pediu um rei. E aí então o Senhor fala: olha, atende, faz o que esse povo está dizendo, porque eles rejeitaram a você e não a mim, né? Então o Senhor falou: eu vou dar um rei para esse povo. E aí então nós vamos ver um outro personagem muito importante nesse pano de fundo. Vimos Samuel e vamos ver agora esse rei que o povo pediu, né? Esse povo pediu um rei, Deus falou: eu vou dar um rei. Quer um rei? Vou dar um rei. Em 1 Samuel 9, no versículo 2, diz assim: tinha ele então, né, antes um pouquinho, vamos falar só mais um pouquinho sobre Samuel, que eu acho muito importante. Tô vendo aqui nas minhas anotações. Samuel, ele era um profeta em Israel, né? E era um tempo em que Deus raramente falava com o povo, porque era um tempo de muita desobediência, de muito pecado, e raramente Deus falava com esse povo. E Deus não falava porque o povo não dava ouvidos. Você vai ver isso ali no livro de Samuel, de 1 Samuel. E aí Samuel, ele é contrastado com esse povo nesse tempo de desobediência. Ele é contrastado, ele é uma exceção no meio desse povo, Samuel, né? Então, o que aconteceu? Deus falou com ele quando ele era ainda muito menino, porque ele estava onde ele deveria estar, ou seja, no templo. Lembra que eu falei que ele foi criado por Eli? Então, ele foi criado no templo, ali de Deus, perto da arca da presença de Deus e perto do Senhor. Então, ali o Senhor falou com ele. E de maneira simples, nós vemos que Deus começa a lidar com um dos maiores profetas da Bíblia. Veja, isso é muito importante. Olha, Abraão, ele sinalizou o princípio da aliança e da era dos patriarcas. Moisés, ele marcou a nação, marcou o nascimento da nação e a entrega da lei. Samuel, ele marcou o fim da era dos juízes e o início da monarquia hebraica. Então isso é muito importante, né? Olha aí a aliança, olha aí o Senhor fazendo na história a progressão da aliança de Deus, que é muito importante também a gente saber, né? Então, começa a história de Saul assim, com o povo pedindo, como nós vimos, né? E agora então, Deus dá aí esse rei, né, para reinar sobre eles. Então, o que aconteceu no versículo 2 de 1 Samuel 9? Acompanha aí. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Sobressaía a todo o povo, era alto, forte, bonito, né? E aí então extraviaram-se as jumentas de Quis, que é o pai de Saul, e aí o pai falou para ele, falou para o seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: fui do 3 para o 15. Por quê? Porque nesse meio do caminho aí, Saul foi, e aí um dos moços que estava com ele disse para ele procurar o profeta, que naquela época eles chamavam de vidente, mas eram profetas, para procurar o profeta Samuel. E no meio do caminho Deus já tinha falado para Samuel que ia enviar Saul também, né? E aí então, vamos lá. Em 1 Samuel 9,16, Deus falando aqui com Samuel: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Veja, tá lindo isso, mas lembra que foi o povo que pediu? Então o Senhor falou: olha, eu vou dar esse rei, ele vai realmente livrar o meu povo das mãos dos filisteus, mas o meu povo vai ser escravo junto com esse rei, né? As riquezas dele, do povo, vai para o rei.
as escravas vão para o rei, né? Não vai ser um reinado em que o povo vai se alegrar, vai ser um reinado de dor também, né? E aí então no 17 o Senhor fala assim, o que aconteceu? Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já te falara. Veja, meu irmão, olha o que aconteceu. Saul foi atrás das jumentas que o pai perdeu e voltou rei, né? Voltou rei. Vamos lá, vamos continuar. E aí, então, depois disso, né? Veja, Samuel ungiu o rei que foi escolha do povo e não de Deus. Saul nos leva para pensar na força do braço, na aparência, né? No poder em si mesmo. Essa era a figura de Saul. E aí, olha só, lá em 1 Samuel 15:11, o que Deus fala a respeito de Saul, para a gente avançar aqui, que a nossa história é com Davi. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então Deus aí ficou arrependido de ter constituído Saul. Na verdade, ele sabia que ia acontecer tudo isso, né? Porque o nosso Deus é soberano. E aí nós vemos então agora o Senhor trazendo aí, né? Entra na nossa história o personagem mais importante, o pastor adolescente. Quem será que era, né? Era Davi. Vamos ver um pouquinho lá, 1 Samuel 16, a partir do versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, né? Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta mais um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então vamos entender um pouquinho do que aconteceu aqui. A Bíblia nos conta lá em 1 Samuel, e eu não quis pôr tudo porque senão vai ficar muito longo, você lê lá na sua Bíblia em 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. Mas o que aconteceu? A Bíblia nos conta que neste capítulo, Deus manda Samuel encher um chifre de azeite. Então ele estava lá clamando, chorando, porque Deus se arrependeu a respeito de Saul. E aí o Senhor falou, para de chorar, Samuel. Enche o chifre com azeite e vai para a casa de Jessé, onde eu vou te mostrar aquele que eu escolhi para ser rei de Israel. E aí veja, Deus escolheu então, Deus escolheu este pastor. Mas como foi? Samuel chegou lá na casa de Jessé. Jessé tinha 7 moços, bonitos, fortes, guerreiros, né? Homens assim que aos olhos de Samuel ele falou, esse aí, ó, qualquer um desse dá para ser rei, porque ele tinha a visão de Saul, né? Então, ele chegou lá, filhos excelentes de porte e de aparência, né? Aos olhos de Samuel, poderia ser cada um deles. Porém, não era nenhum deles. Entra um, o Senhor fala, não é esse. Entra outro, não é esse, não é esse. 7. Até que Samuel falou, você deve ter mais filho, não é possível. Porque Deus falou que era da casa de Jessé para Samuel. 7 homens bonitos apareceram, fortes, guerreiros, e nenhum deles era. Veja, ali o Senhor fala, meu irmão, que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, não é? E aí então ele pergunta, acabaram os filhos? E aí então o pai teve que responder, falta mais um moço. Samuel, que não é bobo nem nada, ele era conhecido, então o povo tremia diante dele porque sabia que ele era o profeta do rei. Então, o que ele fez? Beleza, Jessé, nós não vamos comer enquanto você não for buscar ou mandar chamar esse filho aí que tá no pasto, né, com as ovelhas. Naquela época, ser pastor de ovelhas não era nada digno, viu, meus irmãos? E aí, Davi estava lá enquanto pastor de ovelhas, né? Dali a pouco, né, mandou chamar, fez ele entrar. Então, imagina, dali a pouco chega Davi. Devia estar com o cabelo desse tamanho, cheirando a ovelha, cheirando a suor, porque era um lugar quente, e entra o menino, o moço, o adolescente, né? Era ruivo, era belo, de belos olhos e boa aparência. E aí, quando então Samuel viu, quando ele entrou, Deus falou, levanta e unge, pois este é ele quem eu escolhi. Meus irmãos, se fosse depender de Samuel e do pai de Davi, jamais ele sentaria no trono.
mas o Senhor escolheu. O Senhor escolheu e Ele é maravilhoso, né? Então, aqui também nos mostra, como nós vimos aí na descendência, que Deus escolhe os improváveis, né? Muitas vezes você tá aí e se sentindo indigno, muitas vezes. Eu quero dizer para você, coloca a tua confiança no Senhor, porque Ele quer te usar, né? E os olhos do Senhor não são como os olhos das pessoas. E aí, então, então mandou chamar, e aí, então, vamos ver aqui, em 1 Samuel 16:13, né, a Bíblia diz, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, Samuel ungiu a Davi naquele mesmo dia. E então, o que nós podemos dizer, né? O Espírito do Senhor se apossou de Davi a partir daquele dia. E aí eu pergunto para você. Davi começou a fazer grandes coisas para Deus a partir daquele momento, certo? O Espírito de Deus se apossou dele. Então ele já começou a fazer grandes coisas para Davi. É certo? É verdade? Tá errado, meu irmão. Tá errado. Perceba. O jovem pastor ungido, ele voltou a cuidar das suas obrigações. Voltou a tomar conta das ovelhas. Ele foi ungido rei. O Espírito de Deus se apossou, se apoderou dele. Mas imediatamente ele voltou a cuidar da sua vida. A cuidar daquilo que Deus colocou, Deus confiou nas suas mãos. Ele voltou a pastorear as ovelhas do seu pai, né? Ele voltou a tomar conta. Perceba, quando Deus nos chama, e aqui nós temos um princípio muito importante, quando Deus nos chama para realizar algo, veja bem, né? Quando Deus nos chama para realizar algo, nós precisamos nos atentar a um princípio muito importante. Nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus, orando, ouvindo a voz de Deus. E enquanto nós fazemos essas coisas, vemos muitas vezes o Senhor tem um chamado para nós. Mas quando Ele nos chama, nem sempre, na maioria das vezes, nós não vamos já imediatamente fazer coisas para o Senhor. Grandes e que vai aparecer, né? O Senhor me chamou para ser músico, adorador, e aí você já quer logo de cara estar lá no grupo de louvor, tocando, ministrando nas plataformas. Mas o Senhor, assim como Ele fez com Davi, Ele quer fazer conosco, né? Ele falou, Davi continuou fazendo as coisas de responsabilidade que Deus deu a ele. Então, olha, continue orando, estudando a palavra, continue cuidando das responsabilidades que Deus tem lhe dado. Deus está te preparando a cada dia, né? Deus, então, muitas vezes está cuidando de nós, né? Deus foi ali traçando o caminho de Davi. Deus foi forjando Davi, né? Enquanto nós cuidamos dos nossos afazeres e vivemos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós estamos sendo forjados para Deus nos usar, né? Para então sermos usados por Deus no tempo oportuno, né? Quando nós estamos ali cuidando dos nossos afazeres, você mulher na sua casa, mas eu só sou mãe, né? Puxa, ser mãe é um dos ministérios, dos serviços, uma das profissões mais nobres, né? Dessa vida. Não tem nada melhor, mulher, para você fazer, né? Do que ser mãe. Se Deus colocou filhos para você, faça da melhor forma. E você, muitas vezes, que não tem filhos, não pôde ter filhos, o Senhor não te deu filhos, o Senhor vai te fazer mãe de nações, né? Muitas vezes o Senhor vai te dar filhos espirituais, cuide desses filhos. Mãe, cuide dos seus filhos. Cuide, mulher, da sua casa, que Deus colocou nas suas mãos, você que é casada, né? Cuide daquilo que muitas vezes para o mundo parece inferior. O Senhor está trazendo nas nossas mãos, está nos forjando, né? Eu hoje, a minha profissão é professora, mas o Senhor trabalhou tanto comigo enquanto eu estava ali cuidando dos meus filhos. O Senhor me chamou ainda jovem para ser professora, para estar ali dando aulas para as crianças. E aí, então, o Senhor foi falando comigo, foi cuidando de mim, foi trabalhando no meu caráter, nas coisas pequenas, nas coisas do dia a dia, nas coisas simples,
né? Muitas vezes naquela escola que você está, e muitas vezes você não gosta daquela escola ou daquelas pessoas, o Senhor está forjando você ali, meu irmão, adolescente, jovem, né? No trabalho que aparentemente não parece tão bom, ou não está numa fase tão boa, ou o seu chefe não é aquele que você se agrada, o Senhor está forjando ali o seu caráter e a sua vida. Né, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos desprezam. Davi, quando você for lá ler a história de Davi, você vai ver que ele era desprezado, desprezado pelos seus irmãos, desprezado pelo seu pai, ele era desprezado e o Senhor usou a vida dele poderosamente. Ele está nos preparando, né? Diante disso, então, nós vemos o quê? Nós vemos a inauguração formal da aliança de Deus com Davi, porque ele foi ungido rei. Porém, né, a aliança do reino ainda teria que esperar alguns acontecimentos importantes, alguns outros desenvolvimentos. Deus foi traçando o caminho de Davi. Deus retirou o espírito de Deus de Saul e ainda colocou um espírito maligno que o atormentava. Né? Deus usou o talento de Davi. Davi ficava lá no pasto. Davi estava lá com as suas ovelhas, ali Davi teve tempo de aprender a harpa, ali Davi teve tempo de escrever canções, Davi teve tempo de adorar ao Senhor, de aprender a ser um adorador, e ali então, no tempo oportuno, Davi foi chamado para então estar ali com o rei Saul, né? E aí então nós vamos entrar nessa parte, mas nós vamos ver também um pouco da personalidade de Davi, e eu sei que você vai se identificar com alguma delas. Davi era um homem complexo. Às vezes Davi ele era apaixonado, em outros momentos ele era sisudo, em alguns momentos ele era confiável, em outro explosivo e não tão confiável assim. Davi era justo, mas teve momentos em que ele foi mal intencionado. Davi era muito parecido comigo e com você, porque Deus usa, né, aqueles a quem Ele deseja, e Deus muda a nossa história, e Deus nos perdoa, e Deus nos leva para perto dele, Deus nos ama. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, ou porque ele nunca pecou, ele pecou e cometeu coisas muito graves, mas o coração dele estava diante do Senhor. Ele se arrependia todo momento que era necessário se arrepender. Ele voltava os seus olhos para o Senhor, né? E ele era um adorador. Então vamos seguir aqui, né? Assim foi Davi, no campo, no deserto, né? Ali no deserto também o que aconteceu? Matou o leão para cuidar das ovelhas, matou o urso. Ali ele teve tempo de treinar a funda, né? Você conhece essa história da funda e das 5 pedras? E então você vai ver que ele foi forjado para algo maior nas coisas simples. E aí, falando em funda, nós vemos Davi e Golias, né? Vou passar rapidamente por essa história, né? Em 1 Samuel 17, nós vemos então um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. Ele veio do acampamento dos filisteus e tinha 2,90 metros de altura. Ele era um gigante, né? Quase 3 metros de altura. E aí, um dia disse mais, né? O filisteu, vamos passar aí, vamos dar uma corrida, depois você vê lá com mais calma. O Golias começou a afrontar o povo de Israel, né? O exército de Israel. E aí um dia ele fala, hoje eu afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que eu e ele pelejemos, né? E aí então, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, do gigante Golias, espantaram-se e temeram muito. Veja bem, temeram muito. E aí o que nós vemos nesse meio? Então tá lá o povo de Israel, né, o exército de Israel, e aí os filisteus afrontando, mandam um gigante para afrontar, chama aí, tem alguém, tem homem aí no meio do exército, vem cá para lutar comigo. Né? E afrontava. Isso durou 40 dias. Duraram muitos dias. Por 40 dias este gigante vinha e afrontava. Neste exército, 3 guerreiros que eram deste exército eram os três filhos de Jessé, irmãos de Davi. E eles ficavam ali na guerra, né? No campo de batalha. E Davi, vez ou outra, ia levar mantimento para os seus irmãos, né? O seu pai o mandava levar mantimentos. Então, um dia,
ele foi levar o mantimento e quando ele chegou, então veja, Golias, além de afrontar, ele afrontava o povo de manhã e à noite. Veja bem, esse povo, esse exército estava morrendo de medo. E aí um dia ele foi afrontar, 40 dias, né, seguidos, e aí um dia ele foi afrontar e Davi estava lá, com queijo, com pães, com, né, com as coisas que ele levou para os seus irmãos. E aí ele deixou ali com uma pessoa que ficava com a bagagem e ele ouviu. E eu imagino, né? Agora é a minha parte lúdica. Eu imagino Davi ouvindo esse Golias falando, né? Afrontando o exército do Deus vivo. Acho que ele foi ali pedindo licença, dá licença, dá licença, dá licença. Quem é esse que eu tô ouvindo, né? E ele fala, chega ali perto dos seus irmãos e pergunta: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi conhecia o Senhor. Davi conhecia a palavra. Davi, ele conhecia, meu irmão, a aliança de Deus com o povo. Davi conhecia a aliança que Deus fez com Abraão. Davi conhecia sobre a aliança, o sinal na carne, sobre a circuncisão. Ele sabia que o povo de Deus era circuncidado e que ali estava a marca, né? Eu creio que ele olhou para o seu prepúcio naquela manhã e se lembrou que ele era povo de Deus, escolhido de Deus, e ele tinha aliança com Deus. Tudo que era de Davi pertencia ao Senhor e tudo que era do Senhor pertencia a Davi. E ele se apoiava nesta aliança. Tanto que ele diz o quê? Quem é esse filisteu incircunciso? Ele não tem aliança com Deus. Como que ele pode ter a coragem de afrontar o povo? Né? Olha lá. Por quê? Porque Davi amava ao Senhor e se apoiava na aliança de Deus com ele e com o povo estabelecido em Abraão e Moisés. E foi nessa confiança, foi nesta força que ele foi, né? E aí então vocês conhecem a história, né? Depois veja lá em 1 Samuel, mas Davi foi, se colocou na brecha, tá pedindo um homem do exército de Deus, pois eu vou lá. Foi lá, colocou a armadura de Saul. A armadura de Saul era grande demais, não era dele, não era para ele, tanto que ele falou: "Tire isto", né? Porque não era ele, pois ele foi com a funda e ele foi então com a funda, com a pedra, e ele derrubou e matou Golias. A partir dali, então, meu irmão, a história começa a desenvolver e nós vemos Davi ali, entrou para o exército de Israel, também ao mesmo tempo tocava sua harpa para o rei. Saul ficou ali, então o Espírito de Deus já não estava mais em Saul há tempos, mas estava em Davi. Então a gente vê Saul com ciúmes de Davi, perseguindo a Davi, e aí você vai ver a história. E então nós vamos entrar agora na aliança de Deus com Davi, a aliança do reino, que nós vamos começar vendo em Salmo 89, 1 a 4. Fala assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo... Olha lá a fidelidade de Deus sendo confirmada nos céus, dizendo... Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, Davi escreve isso lá no Salmo 89, que fala sobre a aliança de Deus com ele. Nós vamos ver isso agora em 2 Samuel 7, no versículo 8, diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo e sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa.
E aí então nós vemos a aliança de Deus firmada. Veja bem, o Senhor ele deu descanso dos inimigos de Davi. Davi tomou o trono, né? Davi então passou a ser rei de Israel. E ali quando ele estava já na sua casa, né, no seu palácio, vamos dizer assim, na sua casa de cedro, de pedra, no trono, ele se lembrou que a arca do Senhor, meu irmão, estava ainda em tendas, né? E aí ele falou com o Senhor, né? Davi deseja então, aí ele falou com o Senhor. O que ele falou com o Senhor? Ele falou no seu próprio coração e falou com Natan: eu estou aqui na minha casa e a presença de Deus, a arca da aliança de Deus está em tendas, né? Davi deseja estabelecer para Deus um lugar de habitação permanente em Israel. Ele quer fazer um templo, ele quer fazer uma casa para o Senhor, onde ele habite permanentemente, né? E aí então ele propõe isso a Natan. E aí Natan fala o quê? Deus fala para ele, fala para Davi fazer realmente isso, né? Vamos vendo aqui. E aí então propõe a Natan estabelecer um lugar para Deus, uma casa para Deus. E Deus responde com ênfase a proposta de Davi. Porém, Davi está falando sobre habitação, sobre casa. Tá na tenda a arca. Precisamos trazer esta arca para casa, para habitação permanente. Deus vai além. Deus fala de dinastia. Veja, Davi deseja estabelecer para Deus um lugar de habitação permanente em Israel. Mas Deus declara que estabelecerá uma dinastia perpétua de Davi. Nós vemos aqui no versículo 11 que essa casa é dinastia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Primeiro, o Senhor soberanamente. Então, o que acontece? O Senhor, ele estabelece, então, ele diz o quê? Davi, você vai construir casa, mas eu vou fazer de você dinastia. Esta é a aliança do Senhor, né? E aí nós vemos essas duas permanências interligadas. Vamos ver lá em 1 Crônicas 17, 11 a 14, né? Primeiro, o Senhor soberanamente estabelece a dinastia de Davi, e então a dinastia estabelecerá o lugar de habitação, o que liga o governo de Davi com o governo de Deus. A partir daí, o trono de Davi é o trono de Deus e vice-versa. E esta aliança de Deus com Davi, né, que o Senhor falou, eu vou estabelecer casa. Vamos voltar lá só mais um pouquinho para você entender. No 11 fala assim, olha: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Você quer fazer uma casa para mim? Pois eu vou fazer de você casa, dinastia, né? Eu vou fazer de você, da sua descendência, eu vou trazer o rei eterno, né? Vou transformar você em dinastia de Deus, né? E aí, então, vamos ver em 1 Crônica 17. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, então nós vimos em Samuel e agora nós vamos ver a mesma coisa, só que mais explicadinho. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, né? Deus falando para Davi, você morrer e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti. Olha a promessa de Deus em 1 Crônicas 17 para Davi. É o complemento lá de Samuel. Depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, falando do descendente de Davi. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Davi fala de lugar. Deus fala de que ele vai trazer descendente para o trono dele. Fala de filho, ele me será por filho. Ele está falando aqui de quem? Ele está falando de Jesus, fica muito claro. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre.
Veja, no momento em que ele quer dar casa para Deus permanente e Deus quer fazer dele dinastia para sempre, ali o trono de Davi passa a ser o trono de Deus e o trono de Deus é o trono de Davi. Né? Isso é maravilhoso. Né? Esta aliança de Deus com Davi é firmada na palavra de Deus. Eu vou fazer. Então não tem condicional nenhum, ele vai fazer. E você vai ver isso no decorrer da história. Né? Então olha o cuidado de Deus com a promessa. Nós vemos em toda a Bíblia, a partir daí, o Senhor, né? Você vai ver que Davi morre, depois vem Salomão, e aí vem os descendentes. Depois você vai ver muitos outros descendentes que sentaram no trono. Mas nós vemos então, a partir daí, o Senhor punindo a Israel por causa da desobediência. Porque o fato de Deus ter dado a promessa e ele ser um Deus amoroso, ele não deixa de ser um Deus justo, né? Continua se irando contra o pecado. Então nós vemos o Senhor punindo a Israel por causa da desobediência e todo, depois de Davi, até o início do Novo Testamento. E até depois. Mas aí você vê o quê? Que ali, enquanto o Senhor Jesus não se levanta, não nasce, nós vemos então o Senhor sustentando a promessa de dinastia e reino eterno feito a Davi. Ele sempre levanta alguém em meio à desobediência e ao caos para continuar a dinastia e se cumprir a promessa. Aqui, até que nós vemos cumprida a aliança em Jesus, né? E aí eu queria falar com você também um pouquinho, rapidamente, eu não tenho aqui nos slides, mas em Isaías 9, nós vemos claramente essa aliança do Senhor, né? Por quando em Isaías 9, no versículo 6, e você conhece a história, o Senhor fala assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E no 7 ele fala, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Então, ele fala isso, né? Ele vai lá em Isaías, né? O profeta Isaías, ele fala, olha, para que se aumente o seu governo. Então, um menino nos nasceu, era a profecia de Jesus nascendo. Para que o seu governo se aumente e venha a ter paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. Então, nós vamos ver o Senhor firmando este compromisso até que o Senhor Jesus nasce. E aí nós vamos ver cumprida a aliança em Jesus, né? Então nós vimos o quê? A aliança edênica e adâmica, já falamos da noética, da abraâmica, da mosaica, da davídica. E nós vamos falar então na próxima aula sobre a nova aliança. Nós vamos ver, inclusive nós vamos ver um pouco mais ainda sobre Jesus Cristo. Nós vamos ver muito sobre Jesus, mas nós vamos ver ainda um pouco dessa dinastia. Jesus, ele é o descendente de Davi, do trono de Davi, da dinastia de Davi. O Senhor Deus nos trouxe Jesus, que é o mediador, que é o rei, que é o sumo sacerdote da nova aliança. Então nós vamos ver isso com mais propriedade, será a nossa última aula. Não perca, tá bom? Então eu quero encorajar você nesta semana que vai entrar, tenha uma boa semana. Aproveite para ler, olha quantas dicas de leitura da Bíblia que nós temos aí, né? E aí nós vemos então estabelecida essa aliança com Davi, de reino eterno, de trono eterno, né? E aí nós vamos então entrar depois na próxima aula da nova aliança. Deus te abençoe com graça, com misericórdia, com a presença dele em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui. Glória a Deus.